Nesta aula, nós vamos aprender a trabalhar com os layers no AutoCAD Electrical 2013. Então, nós vamos utilizar um layer que já foi criado para representar os componentes, para entender a estrutura dos layers, e vamos aprender a criar o nosso próprio layer que represente a fiação. Para começarmos, vamos abrir aqui o desenho 3.1, que você vai encontrar facilmente no conjunto de arquivos do nosso curso. Então, eu abro ele aqui, vou utilizar um Zoom Extents para ele ficar melhor na tela. E aqui eu tenho um circuitinho simples com um ladder criado, e aqui eu tenho os componentes e a fiação. Notem que todos os componentes estão em amarelo. Por que isso acontece? Porque eu criei um layer chamado componentes, que é amarelo. Antes de aprendermos a criar o nosso layer, vamos primeiro entender o porquê que é importante criar um layer separado para cada tipo de objeto. Além de você ter uma visualização melhor utilizando cores, tipos de linhas, espessuras de linhas, você faz com que eles sejam criados numa camada diferente. Então, você consegue interagir com cada objeto utilizando simplesmente o seu layer. Por exemplo, se eu não quiser ver os layers componentes aqui, os meus componentes, é só desligar o layer. Vem aqui nessa lâmpada e olha só, todos os meus componentes sumiram. Então, se eu quiser trabalhar com a fiação apenas, fica muito mais fácil. Essa é apenas uma das opções, a gente pode utilizar algumas outras dos layers aqui. Se você quiser novamente visualizar os componentes que você escondeu utilizando o layer, é só ligar a lâmpada novamente que ele aparece. Uma outra opção é o Freeze. Qual que é a diferença do Freeze, pessoal? O Freeze, que foi o solzinho que nós desligamos lá, ele faz com que você não possa visualizar no desenho a sua camada, e você também não vai poder visualizar em outras viewports. Ele vai agir para o desenho inteiro, certo? Além disso, você pode desligar o Freeze e utilizar esse cadeado aqui. Esse cadeado não permite que você exclua algumas coisas aqui. Tá vendo? Você pode até selecionar, mas não pode fazer nada com o layer. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um novo layer. Para criar um novo layer, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Ou clicamos nesse botão aqui, que é o primeiro, tá vendo? Em cima de Unsaved Layer State, que é o Layer Properties. Ou então, você pode digitar aqui na linha de comando LA de Layer, pressionar o Enter, e aí você pode criar o seu layer. Para criarmos um layer, clicamos nesse primeiro botão, aparece aqui Layer 1, colocamos um nome, vou colocar aqui, por exemplo, fiação, para criar um layer mais genérico. Aí você tem que escolher uma cor, tá vendo aqui? Color. Você vem aqui, escolhe uma cor, vou escolher, por exemplo, vermelho, certo? Vou clicar em OK. Depois você escolhe um tipo de linha, que pode ser essa Continuous mesmo. Aqui eu acabei clicando na largura. Aqui está muito apertado, deixa eu aumentar um pouco essa janela aqui, né, pessoal, para a gente poder visualizar melhor. Então está aqui, tipo de linha, espessura. Então, dois cliques aqui no tipo de linha, você pode escolher uma dessas aqui, ou então clicar em Load e escolher qualquer outra. Vou deixar contínua mesmo. Depois você pode escolher a espessura, tá padrão, mas se você quiser você pode escolher um outro aqui. Vou deixar uma um pouquinho mais grossa, escolher por exemplo essa aqui, 0,7, OK. E aí o seu layer está criado. Tá vendo? Você pode fechar, vir aqui e selecionar agora a fiação com esse novo layer. Vem aqui, já tem um layer próprio do AutoCAD Electrical chamado Iris, está vendo? Mas aí você vem aqui e coloca fiação. E aí ele cria para a gente a linha. Tá vendo só? Está criada a nossa linha aí. Na verdade, a linha já estava criada, né? Mas aí ele muda ela para o layer que você acabou de criar. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com os layers no AutoCAD Electrical 2013. Para isso, nós conhecemos as funcionalidades dos layers e aprendemos também a criar um próprio layer, que no caso foi utilizado para representar a fiação do circuito elétrico.